Olha só, a gente vai dar andamento aqui ao nosso JDO2, porque na esperança de reverter o tarifaço imposto pelo governo Trump, Lula aciona a Organização Mundial do Comércio, abrindo um pedido de consulta. A decisão formaliza a guerra tarifária com os Estados Unidos e abre novo capítulo no conflito diplomático entre os países. Ambas as taxas estão sendo contestadas na OMC. A primeira, de 25%, e a segunda, de 12,5%. A leitura do Itamaraty é que, ao formalizar a contestação junto a órgãos internacionais de negociação, o Brasil sinaliza que privilegia o diálogo e não a adoção imediata e unilateral de retaliação como a lei da reciprocidade. Berê, eu quero te ouvir a respeito dessa pauta, porque o Brasil ele agora está tentando assumir essa postura de que sempre prezaram pela boa diplomacia e que sempre prezaram pelo diálogo, mas eles estão, na verdade, reescrevendo a história enquanto ela acontece. Mais uma vez, né, Geise, tentando mudar o roteiro dessa história, tentando reescrever algo que nós acabamos de presenciar ao longo desses últimos meses. Tivemos várias reuniões do presidente Lula, mas como muito bem traz esses assuntos internacionais, né, o Ivan Kleber, ele marca uma reunião, faz uma reunião para marcar outra. E nesse sentido, quando o presidente Lula diz que vai procurar a OMC, a Organização aí Mundial do Comércio, vale lembrar também que, assim como a OEA, que eu acabei de citar aqui para vocês, a atual composição ali desse colegiado da OMC também é totalmente progressista, né? E Donald Trump, com o seu perfil negociador, talvez não dê muito valor a isso, a esse tipo de manifestação. Os Estados Unidos, eles têm aí um perfil muito protecionista do ponto de vista, e é desse ponto de vista, e é por isso que desde o ano passado, não só o Brasil, como tantos outros países, mais de 80 países também, foram sancionados numa espécie de provocação por parte dos Estados Unidos para tentar aí buscar uma negociação, né? O problema é que o Brasil, essa guerra ideológica, né, Lula e a sua suposta diplomacia não se comportaram como verdadeiros estadistas, colocando os interesses do nosso país e tentando negociar de verdade. Essa notificação, né, essa reclamação junto à OMC, acredito que do ponto de vista de ter algum efeito para reverter ou buscar algum tipo de punição ou sanção aos Estados Unidos, isso aí, o efeito é zero. Na prática, isso não deve acontecer, né? E o pior de tudo, Geise, é o comportamento, né, infantil e também a forma como esses ministros vêm se posicionando. Ainda ontem nós estávamos aqui repercutindo a forma como o ministro da Fazenda se referiu ao presidente da Argentina. Porque uma coisa, né, o presidente da Argentina e o presidente do Brasil, no caso Lula, eles ficarem trocando farpas e xingamentos. Outra coisa é um ministro de Estado querer entrar na briga, né, um ministro da Economia, né, o PT gosta de trazer esse nome Ministério da Fazenda, mas ele trata dos assuntos do ponto de vista econômicos do nosso país e tem um comportamento desses, né, xingando, enfim. Ele deveria dar o exemplo, não é assim que se responde esse tipo de crítica ou até mesmo de xingamento que aconteceu por parte de Milei. Nesse sentido, acredito que a melhor saída nesse momento, se é que o governo federal quer mesmo tentar reverter essas sanções, não seria ficar buscando aí por meio desses organismos totalmente alinhados, né, com essa agenda globalista, esse não seria o melhor caminho, mas sim tentar de alguma forma sinalizar ao governo norte-americano que de fato está disposto a negociar. E como fazer isso, né? Recuando, talvez um pedido de desculpas, talvez colocando outras pessoas, o próprio Congresso Nacional, que tudo bem, está de portas fechadas, mas agora em agosto já volta a funcionar, enviar, quem sabe, aí, os representantes das comissões de relações exteriores, nós temos o senador aqui, Mauro Sávio, que tem esse objetivo, inclusive, de fazer essa interlocução e buscar de forma diplomática, conversar e tentar avançar, pelo menos nessa lista de exceções de produtos, e isso
certamente, Geise, vai impactar na nossa balança comercial. Nós falamos aí em cerca de 11 bilhões de reais a menos que devem entrar no nosso país. Fabi Barroso, quero ouvi-la então, quero a sua análise aqui a respeito dessa ação do governo Lula. Há um tempo eles vinham ali trabalhando essa ideia da reciprocidade, se iam acionar ou não, mas o que chama a atenção é como eles estão contando a história para órgãos internacionais. Eles estão reescrevendo, dizendo que sempre estiveram dispostos a conversar. Vale ressaltar que a última audiência pública que aconteceu nos Estados Unidos a respeito do tarifaço, o Brasil não mandou representante formal. Tinham brasileiros ali? Tinham, mas eles estavam ali na embaixada americana e estavam somente como observadores do que estava acontecendo. Não tinha uma representação formal do governo executivo. Bom, o governo federal e o PT só pensam em uma única coisa: reeleição e manutenção de poder. Então, na verdade, o que está ocorrendo é que o PT e o Lula estão super chateados que, por exemplo, o Milei veio para o Brasil e roubou a pauta, né? Só se fala do Milei, só se fala da Argentina, só se fala dessas rusgas, dessas farpas trocadas entre o próprio Lula e o Milei. E na visão do PT e na visão do governo Lula, eles precisam que a pauta continue sendo tarifaço, porque na cabeça deles, eles vão ter louros, né, louvores aí eleitorais. Então eles precisam, para fazer esse antagonismo, que eles chamam lá o Flávio como se o Flávio fosse responsável. Primeiro que isso não colou, e dessa vez aqui está colando muito menos, mas essa tentativa de colocar na Organização Mundial do Comércio, a OMC, é justamente isso, é jogar a bola para tentar mantê-la sempre alta e puxar esse fardo eleitoreiro. O que é importante aqui, que a Organização Mundial do Comércio, ela perdeu completamente a sua força, seja pela saída, né, dos americanos, pelo Trump simplesmente ignorar e tirar dinheiro, mas não é mais uma organização de prestígio, né? A gente pode comparar até com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde. E os países, por mais que o PT queira contar essa história, a história em síntese é que o Lula é um ególatra e que não tem boa-fé. Isso é o resumo do que diz o Marco Rubio, secretário de Estado americano, mas muito além disso, né? É também o que o governo Trump pensa a respeito de um governo brasileiro que tem ignorado todo tipo de negociação, me parece que sentou à mesa e teve má fé, é um ególatra e que não cumpriu o que prometeu lá atrás naquela reunião de mais de uma hora com o Trump. Então, por mais que eles tentem fazer isso, também não vai surtir efeito. Por que eu sei que isso é eleitoreiro? Justamente porque esse processo na Organização Mundial do Comércio demora muito tempo. Então, eles não teriam nem como colher aí os frutos de uma ação dessas. Então, é para jogar para a plateia interna. Externamente, o Brasil já está bem prejudicado, isolado, por conta justamente do Lula, né, do que ele faz, conseguiu ser persona não grata aí em Israel e continua fazendo briga, né, brigando aí com vários presidentes de vários países, inclusive da América Latina, que é muito importante para nós, e América do Sul, principalmente, e ele também, né, está fazendo uma política monetária cruel. E tem a questão das liberdades, que o mundo inteiro está de olho. Então, esse consórcio PT e STF, porque tem fundamento isso, já vão falar por si mesmos, né? Mesmo que o governo faça algo na Organização Mundial do Comércio, a gente vai entender aí que é puro simbolismo para eles. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo
e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.